tema que é esse evento, né? Um evento que fala de disrupção, de transformação, né? Vocês viram várias referências na parte da manhã, quem estava aqui, quem não estava, vai ver mais uma aqui, felizmente essa ninguém usou, mas já está até datada, é antiga, mas assim, ela envolve, ela destaca um aspecto que vale a pena olhar, que é o seguinte: quanto tempo uma nova tecnologia, uma nova solução, e aqui tem uma série enorme, desde o final do século XIX até aqui o final do século XX, que já parece distante para a gente, né? Que está no novo milênio, no novo século. Quanto tempo cada uma dessas tecnologias demorou para atingir um certo patamar de relevância para o consumidor? Ou seja, quanto tempo demorou para atingir 50 milhões de usuários? Olha lá, 50, 60, quase 70 anos. Coisas como a aviação, o telefone, o automóvel, e coisas mais recentes, não tão recentes assim, mas enfim, coisas como a internet, demorou 7 anos. Hoje a gente está vendo coisas que atingem em semanas, meses ou semanas, atinge essa dimensão. Então é disso que a gente está tratando. A gente está tratando, na realidade, de mudanças rápidas, que se disseminam cada vez mais rápido, e num tempo, né, super curto, quase instantâneas em alguns casos, mas tem um fenômeno importante que a gente destaca aqui embaixo. Ou seja, não há uma substituição necessariamente do que vem antes. Não necessariamente o novo substitui completamente o antigo. Pode acontecer em alguns casos. A gente falar, por exemplo, do cheque, ele está praticamente extinto. Não está extinto, mas praticamente representa traço. Tem casos desse tipo. Mas, de uma maneira geral, há uma convivência, uma coexistência entre várias soluções. Então, assim, meios de pagamento, com a que a gente vai falar um pouco mais aqui, uma das nossas especializações, há uma coexistência interessantíssima entre vários meios de pagamento. E aqui tem até exemplos que até já foram citados. O disco de vinil está sendo vendido tremendamente, ou seja, um resgate do passado, sendo valorizado como algo relevante, vintage, radioamadores, gente que não abre mão de escrever carta de próprio punho, enfim. A ideia dessa nossa apresentação, desse nosso papo aqui, é fazer algum contraponto a essa visão de que tudo vai mudar, tudo é novo, tudo é disruptivo e é para amanhã. Não é bem assim. O ser humano continua tendo o mesmo hardware, o mesmo software, e mesmo que haja mudanças previstas nessa direção, isso não vai acontecer da noite para o dia. Há uma série de fenômenos que continuam acontecendo ainda de uma maneira muito mais lenta, mas acontece também. Então vamos continuar. Aqui é para estabelecer as margens do rio, né? Um extremo e o outro de referência sobre o futuro. Vocês já ouviram em outra palestra, uma referência muito usada sobre a Singularity University. Lá nos Estados Unidos, Califórnia, o mundo inteiro conhece, veio para o Brasil agora no primeiro semestre, estive lá, ouvindo e aprendendo com eles. São realmente excepcionais. Mas eles têm uma fé quase religiosa, para não dizer mais do que religiosa, né, de que a ciência vai nos salvar. A ciência, a tecnologia, vai resolver todos os nossos problemas. Então, assim, esse para mim é o extremo do otimismo. O otimismo que no passado, né, na Idade Média, era acreditar que ao morrer você vai para o céu, você será feliz para sempre. Eles acreditam que aqui mesmo, na Terra, a gente vai conseguir ser imortal, que a gente vai entrar em processos de crescimento exponencial e que haverá abundância, não haverá escassez, a gente resolverá todos os problemas. Faz sentido um monte de coisas que vão nessa direção. Mas acreditar em tudo isso é, no mínimo, questionável. No outro extremo, a gente tem outro cara bastante conhecido, pelo menos está se tornando mais conhecido, e que coincidentemente hoje, 30 de agosto, no mundo inteiro está lançando o mais recente livro dele. Mas ele é mais conhecido pelo primeiro, Sapiens, talvez vocês já ouviram falar. Yuval Noah Harari, historiador judeu, tem um bom tempo na Inglaterra, e que ele fala umas coisas um pouco diferentes desse extremo da Singularity. Na realidade, ele sinaliza coisas bastante pessimistas. Ele diz que ele é realista. Dificilmente alguém diz que é pessimista, né? Então, o maior pessimista diz que ele é realista, tem um pé no chão e tal. Ele fala coisas desse tipo. O ser humano está em processo, ou Homo sapiens, né, como espécie, está em processo de
autoextinção. E ele tem uma série de argumentos para isso, ele não solta isso do nada. O Sapiens é a história da humanidade resumida do passado até hoje. Homo Deus é a história do futuro, de hoje para frente, evidentemente nessa visão de que a gente vai ter problema, né? Vai ter uma casta de privilegiados, vai ter uma grande maioria de excluídos, e a gente vai ter uma grande religião chamada dataísmo. Enfim, só para ilustrar. Leiam os livros e vocês vão se divertir. E o livro que ele está lançando hoje chama-se 21 lições para o século XXI. Ele resolveu falar do presente. Ele resolveu falar, isso é em português, inclusive, resolveu falar sobre as questões que estão nos envolvendo, nos desafiando, nos incomodando no momento atual. Questões ambientais, questões de pobreza, questões de violência, questões de extremismo político, enfim, vai por aí, divirtam-se. É só para dizer, nós lá da Bonerge Companhia, como uma empresa de consultoria focada em varejo financeiro, nosso campo de atuação, a gente não vê o mundo nem nesse extremo, nem nesse outro. A gente se inspira, a gente aprende com isso, mas a gente acha que o futuro deve ser constituído de mixed blessings, ou seja, bênçãos misturadas aí entre coisas boas e coisas ruins. Vamos para frente. Bom, a gente pode, na realidade, olhar que inovação tem a ver tanto com oferta, com novidade provida por quem cria, por quem enxerga o novo, quem desenvolve o novo. A gente tem exemplos fantásticos disso quando a Apple criou o smartphone, né, como a gente viu, e de repente a gente descobriu que tem uma necessidade que nunca tinha imaginado, né, para dar um exemplo clássico. E do outro lado pode ser movida pela demanda, ou seja, necessidades não atendidas, necessidades das pessoas, dos consumidores, enfim, de várias situações, de empresas mal atendidas, né, parcialmente atendidas, detalhando um pouco mais isso, esses aspectos externos, organizacionais, internos das empresas, tecnologia e indivíduos. A gente tem aqui essa referência de um modelo, né, de predição, de antecipação das disrupções. Não dá para a gente entrar em todo esse detalhe, mas vale a pena ter essa moldura como referência sobre o que pode acontecer. Esses vários campos aqui, aspectos regulatórios, por exemplo, aspectos de liderança dentro das organizações, aspectos ligados à complexidade tecnológica, aspectos ligados, a gente vai explorar um pouco mais, de características individuais, de comportamentos individuais, de medos, hábitos estabelecidos e que podem gerar facilitadores ou barreiras no processo de mudança, no processo de inovação. Isso aqui foi citado, os devidos créditos ao Marcelo Bradasca e toda a sua equipe, né, que monitora de maneira muito competente o mundo das fintechs, com algo que já virou uma tradição, que é o radar das fintechs, o radar Fintech Lab. E aqui a gente pegou os extremos. A gente pegou lá atrás 54 fintechs, há 3 anos atrás, 54 fintechs, e hoje, recém-divulgado, está lá disponível no site do Fintech Lab, 403 fintechs. É impressionante o fenômeno, quase não dá mais para ler, então tem que baixar isso em alta resolução, abrir, ampliar, colocar na parede, todo dia dar uma olhada lá. E acho que vale a pena olhar para isso aqui, ó. O ambiente é extremamente dinâmico. Em um período muito curto aqui, a gente está vendo 23 fintechs morrerem e vai continuar assim. Esse processo é darwiniano, é inevitável, só os mais adaptáveis é que vão sobreviver, mas várias vão nascer. E estão nascendo, evidentemente, muito mais do que estão morrendo. Por isso que o número total está aumentando. Várias aceleradoras, enfim, em todos os campos. Prevenção à fraude, biometria, enfim, no campo da deficiência financeira, dando suporte aos segmentos de meios de pagamento, crédito, gestão financeira, etc. Depois da foto aqui, eu pegava. Perfeito. Agora, esse crescimento tem vários vetores. Como é que acontece esse processo? Alguns, só para ilustrar, né, tem a ver com a disseminação de tecnologias que barateiam o custo e ampliam o acesso, e daria para fazer eventos, e até o Sol da Cantarina já fez evento inteiro sobre alguns desses assuntos. Quando você pega aqui, inteligência artificial, já foi um evento inteiro, aqui inclusive, nessa sala. Né? Machine Learning, Cloud Computing, Open Banking, API, enfim, só para
ilustrar algumas, né, das tecnologias que estão vindo aí. Do outro lado, a gente tem fenômenos muito particulares nossos, mas também tem referências em outros países, sobre a baixa competição no segmento financeiro. Que a gente está falando de a concentração de poucos bancos no Brasil, que representam mais de 80% dos ativos ou dos créditos, por exemplo, dos depósitos também, leva que a gente tenha fenômenos como esse. Quer dizer, não é só a concentração, é isso, junto com uma série de outras distorções do nosso sistema financeiro, leva que a gente tenha spreads que, na realidade, são muito diferentes do que se pratica no resto do mundo. Ou seja, há oportunidade aqui, há espaço para desafiantes. A gente tem também consumidores insatisfeitos com os serviços financeiros. O tipo de serviço não é o único, tem coisas como telefonia celular e outras coisas, enfim, não tão boas, mas está no grupo dos consumidores mais insatisfeitos. Medidas feitas por PROCONs ou feitas por agências de pesquisa independentes mostram lá como é que os clientes avaliam os serviços bancários e a fotografia não é nem um pouco saudável, não é nem um pouco boa. A gente também tem uma disseminação de conhecimento, de práticas de como criar, desenvolver um novo negócio. Uma série de ferramentas, de instrumentos, Business Model Canvas, Value Proposition Design, Design Thinking, Sprint, you name it. É uma lista enorme e aumentando de como criar, desenvolver, fazer acontecer. No fim de semana você cria e no outro fim de semana você acaba com o negócio. É assim, é tão rápido isso. O importante é aprender com isso, fazer melhor e não ter medo de ousar, de criar e evoluir. Isso aqui já foi dito devidamente pelo Ernesto e é o tema, um dos temas gerais, um dos vetores gerais desse evento, que é a desmaterialização das coisas, né, sendo incorporada na vida das pessoas. É que o celular tem um efeito indiscutível, mas isso acontece em uma série de outros frontes, como foi mostrado. A gente tem também o fronte regulatório, uma atuação que merece respeito e merece elogios do Banco Central, uma das poucas coisas que funciona bem no governo, em todos os níveis, federal, estadual, municipal, mas enfim, as poucas coisas que a gente tem boa no sistema público, no mundo público no Brasil, é o nosso Banco Central. Isso vale a pena ser destacado. Então, em vários aspectos, o Banco Central tem trabalhado a favor da mais competição, mais eficiência, crédito mais barato, mais cidadania financeira, mais inclusão. Só esse item aqui já mereceria um evento inteiro. A gente fala desse papel do regulador e o papel saudável de estimular finanças saudáveis no país. A gente também tem outros fatores relacionados ao próprio usuário, né? Já foi falado aqui. Nova geração de consumidores, geração Z com novos comportamentos, demandas, expectativas. A gente também falou rapidamente, mas merece falar de IoT, que vai trazer uma série de mudanças, smartphones penetrando quase completamente, wearables, biometria, enfim, recursos não faltam. E continuam chegando novos recursos. Só que, apesar de tudo isso, ainda parece muito tímido o efeito que a gente tem dessas inovações no Brasil, no segmento financeiro, em aspectos de varejo financeiro. Aqui a gente pegou só 2 exemplos, muito simples, mas relevantes. Primeiro é olhar do crédito total que se dá no Brasil, saldo de crédito lá do Banco Central. A gente pegou o número que estava disponível mais recente, em fevereiro, para ter o detalhe das fintechs, ou seja, de 3,6 trilhões de dólares de saldo de crédito total, pessoa física, jurídica, enfim, Banco Central, só 0,3%, ou seja, cerca de 11 bilhões, vem de fintechs. É grande para as fintechs, ou para cada uma das fintechs individualmente, mas é minúsculo diante do total do que existe no Brasil. Então vai ficar nesse nível, mas alguém tem alguma aposta? Isso vai chegar a quanto? Qual o teto disso aqui? Isso vai ser relevante a ponto de incomodar os bancos para valer? Boas perguntas, né? Que merecem também boas respostas. Do outro lado, a gente tem um banco que realmente é revolucionário em termos de qualidade de serviço. Ele tem um Net Promoter Score, um NPS, acima de 80. Quanto uma média de empresas comparáveis de cartão, né? Na essência, hoje ele tem um cartão de crédito na casa de 20.
né? Jacques está aqui, que coordena esse tipo de pesquisa independente e de maneira técnica, junto com a medida certa. Mas para de pé, esse modelo é sustentável? Tem prejuízo, quer dizer, dá tudo que é de melhor para o cliente, não cobrar nada, dura até quando? Então, são questões que eu acho que merecem ser levantadas. Ou seja, onde é que estão essas disrupções, afinal? Então, aqui a gente está trazendo, não é para colocar água no chope, não é para tirar o som da festa na hora que ela está animada, mas é para alertar que não é tudo a favor, não é só vento de cauda. Existe um negócio que fica mais bonito chamar em inglês, né? Força de arrasto, até o pessoal torceu o nariz quando decidi para a palestra e tal. Eu mudei, viram que eu mudei para inglês? Fica mais charmoso, né? Drag force. É a força que nos segura, é a força que nos leva para trás. É aquilo que isso existe na realidade, na física. Isso existe no mundo dos negócios, e no nosso setor em particular. Então, é importante a gente olhar o que está segurando o processo de inovação, o processo de evolução, e entender que a resultante não é só o impulso de mudar, e a nova tecnologia, os novos comportamentos, enfim, os elementos exponenciais, disruptivos. Tem fatores que nos seguram nesse processo. Existem forças de arrasto, drag force. Algumas delas, que já vieram sendo citadas aqui nas sessões antes do nosso break. Tradições socioculturais. Você sabe quanto dinheiro representa de todos os meios de pagamento no Brasil, em percentual? Ou seja, tudo que é pago no Brasil pelos consumidores, consumo privado representa quase 70% do PIB, é assim a melhor maneira de medir e comparar com outros países. Sabe quanto dinheiro vivo ainda representa? Em valor, não em quantidade. Em quantidade é muito mais, em valor. Em valor ele representa cerca de 35%. E os cartões representam cerca de 33%. E posso antecipar para vocês, não precisa ser muito inteligente para projetar que em muito breve, no nosso caso a gente já projetou até muito mais distante, no ano que vem os meios eletrônicos de pagamento passam o dinheiro no Brasil, mas passam agora. Com tudo que já cresceu, com tudo que já desenvolveu, com tudo que já foi feito em meios eletrônicos de pagamento, agora que eles vão passar o dinheiro. Então, tem muita gente ainda no mundo do dinheiro. Pessoas de menor renda, pessoas que moram nas periferias, pessoas que vivem de renda informal, pessoas que vivem no mundo da ilegalidade. Enfim, tem vários aspectos para justificar a existência do dinheiro. E isso é público, a gente fez isso para um cliente há um tempo atrás, e a essa altura a gente atualizou isso, tem vontade de divulgar, a gente pôs isso em outra apresentação. Em 2050, ou seja, no meio desse século, a gente prevê que o dinheiro ainda vai representar 10% de todo o consumo privado. É muita coisa. Em valores de hoje, tirando a inflação, só pelo cartões não, meios eletrônicos de pagamento, muito mobile, vai representar mais de 60 na nossa previsão. Mas dinheiro ainda vai representar 10, e 10 vai ser mais de 1 trilhão de reais. Ou seja, não é um negócio pequeno. Então quem está no mundo do dinheiro vivo não tem que necessariamente sair correndo e se suicidar. Ele tem que se adaptar, ele tem que realmente pensar em outras coisas, porque é um negócio em decadência. Mas não vai sumir amanhã. É isso que a gente está falando de força de arrasto. As coisas não vão mudar da noite para o dia. Você tem uma força que vem do passado e que continua. Mas isso tem a ver também com o custo de tecnologia, tanto para o usuário quanto para as empresas que proveem. Tem a ver com a infraestrutura geral e especificamente tecnológica do país, que é bastante complexa e deficitária em alguns casos. Basta ver a questão das redes de transmissão de dados. A gente ainda está convivendo com 3G, 4G e 5G. Então é um sonho de verão, né? De uma noite de verão. A gente tem questões de usabilidade, coisas que foram desenhadas para outros mercados, a gente acha maravilhoso ver lá o QR Code sendo usado na China, etc. Isso se aplica ao Brasil plenamente e vai dar para implantar e funcionar rapidamente, etc. E mais, é isso que a gente quer. Quer dizer, as empresas que provêm querem ir nessa direção, os usuários vão adotar isso da mesma forma. Tem questões culturais, tem questões de hábitos enormes aqui envolvidas.
tem questões de imagem, tem questões do poder econômico de quem detém parcelas importantes e que não quer perder, óbvio, quer defender aquilo que ele já detém. E aqui não estamos falando de bem e mal, não estamos falando de bonzinhos e malzinhos, não. Estamos falando de como é que funciona a sociedade, como é que funciona a vida, como é que funcionam os processos de mudança na realidade. Ou seja, saindo da ideia otimista, puramente otimista, que tudo vai ser melhor, e vendo como é que as coisas são de fato. A gente tem algumas referências aqui, elas são delicadas, né? Aqui na realidade, para ficar correto, deveria somar o P2P, mas é o dado que o Banco Mundial dispõe, o World Bank dispõe, e nos fornece para comparar, por exemplo, países tão díspares quanto a China, Estados Unidos e até os demais, Brasil, México, Argentina, enfim, em países de natureza muito diferente, e aí mostra aí qual é o share de cartões desses países, nesse dado do Banco Mundial, nas mesmas bases comparáveis, e quanto é o share de mobile, especificamente. É traço. Mas o detalhe aqui da China é que aqui a gente está falando de mobile como um meio de pagamento, efetivamente, para aquisição de bens e serviços. Ele não está incorporando aqui, como está dito ali em vermelho, o P2P, que de fato hoje está sendo usado para pagar também, qualquer coisa, além de transferir entre pessoas para pagar. Mas olha, com tudo que a gente já ouviu falar de mobile, etc., ele ainda é muito pequeno. Mesmo a China corrigindo isso, acrescentando o P2P, a gente teria essa figura aqui. Bastante relevante. Se a gente somar aqui mobile e internet, ou seja, o que está substituindo fortemente cash e até cards vem caindo muito lentamente. Isso é China. Mobile e internet como meio de pagamento na China, um mercado que está desenvolvendo isso de uma maneira mais rápida. Para trás, por favor. Sou eu aqui então. Aqui. Ele cresce, a soma aqui das cores da Mastercard, né? Desculpa, mas enfim, a gente não fez desse jeito, a gente importou direto da fonte, mas enfim, essas duas modalidades aqui crescem bastante, mas elas ainda são menores do que cash e muito menores do que cartão. Então, assim, não é da noite para o dia e não é tão rápido assim quanto muita gente está pregando, está divulgando. Vai acontecer? Vai. Mas o ritmo é importante. E tem a ver com esse tipo de coisa. A gente falou dessa força de arrasto, dessa drag force. Aqui estão 4 referências de 4 países no mundo de meios de pagamento eletrônico, né, no mundo de cartões, mobile, variações de cartão, etc. Que tem bastante detalhe, eu não vou entrar em tudo isso, mas em síntese, o que a gente está dizendo? Os Estados Unidos foi o país que o Ernesto mostrou aqui o cartãozinho do Dines, lá em 1950, tem uma história muito interessante lá do McNamara, que a gente também não vai contar agora. Os Estados Unidos que inventou, digamos, o cartão de crédito do jeito que ele existe, cresceu e se desenvolveu tremendamente e travou. Ele travou em quê? Numa tecnologia que é cartão plástico com tarja. E está tendo uma dificuldade tremenda de sair da tarja para chip. E a gente olha para eles e dá risada, porque a gente já mudou para chip faz tempo. Só que a gente mudou por uma série de outras razões e por uma decisão muito... Não foi por comportamento do consumidor que mudou para chip. Foi uma decisão das empresas para reduzir fraude, bem claro. E as empresas de tecnologia, provedoras dessa infraestrutura, adoraram essa decisão. E, claro, trabalharam nessa direção, porque ela se mostrava totalmente adequada, viável. Bom, ninguém se arrepende de ter feito isso. Mas os Estados Unidos pararam nesse processo. Ou pelo menos estão tendo uma dificuldade, a força de arrasto, de mudar. Mobile, então, está longe da realidade deles. Para nós também, mobile está distante. A gente está muito bem onde a gente está hoje. Não quer dizer que a gente pode ficar onde está, em cartão, baseado em chip, para sempre. A gente está bem. O consumidor que compara um com o outro, não pensa em mudar. Ele não vê razão para mudar. Razão comportamental, razão de custo, de facilidade, aquele monte de razões lá que a gente falou do comportamento do consumidor, ainda não se mostrou claro. E a geração, digamos, Z, ABCD, qualquer uma que vem, vai demorar para vir. Vai demorar. E vai demorar para ter dinheiro para pagar essas coisas. E mesmo os pais bancando, né, fazendo patrocínio, vai demorar ainda. Então não é da noite para o dia. Então, menos.
Acredite-me. Do outro lado, você tem a África, que não tinha nada de serviço bancário, nada, e fez um nome bonito, né? Leapfrog, um salto para frente, né? Um salto do sapo, da rã, e foi lá para frente, dando possibilidades de uma pessoa que trabalha numa cidade maior mandar dinheiro à família dela lá no interior, numa cidade pequena, uma aldeia, receber no celular o crédito daquilo que ela recebeu, um pedaço daquilo, etc. Transferências bancárias e pagamentos usando mobile. É porque eles saltaram direto, eles pularam um monte de coisa aqui no meio do caminho e foram direto. É o que está acontecendo com a China também, de certo modo. Ela está pulando direto etapas. Então, cuidado ao olhar referências de outros países e achar que é só copiar e colar. Tem que olhar a realidade de cada país, tem que olhar a história, tem que olhar a situação e tem que olhar essas forças que trabalham a favor, à frente, disruptivas, e as que trabalham para trás, segurando esse processo de desenvolvimento. Aqui alguns detalhes adicionais da China, os grandes players lá, Alipay, né, WeChat Pay, e o tamanho deles, ó, eles dois juntos representam 3/4 aí do país, e olha o que cabe a Apple, por exemplo, traço, quer dizer, é um percentual muito pequeno, mesmo outras chinesas também tem uma parcela muito pequena, são duas empresas não bancárias, tem soluções bastante abrangentes, de redes sociais, de soluções tecnológicas, enfim, baseadas que provêm serviços de pagamento usando mobile e transferência. Então, não necessariamente o Brasil vai nessa direção. Inclusive, a gente faz esse alerta. Se os players tradicionais do Brasil demorarem muito para oferecer uma solução P2P, pode ser que haja o risco de players não tradicionais, daqui ou de fora, entrarem. O Banco Central está, inclusive, aberto para isso, estimulando até uma competição maior, mais saudável, para acelerar processos de mudança que tragam custos menores, mais qualidade, mais efetividade, mais controle. Nos Estados Unidos ou no mundo ocidental, as empresas americanas, com empresas no mundo inteiro, mas fortemente no mundo ocidental, você tem as empresas representadas por esse acrônimo aí, GAFAM, G-A-F-A-M, né? Estão aí, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Você tem o equivalente disso na China, né? Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, sei lá como se fala isso em chinês. O Alibaba com o Alipay e a Tencent com a WeChat Pay. E são esses caras que estão fazendo diferença lá, com bastante relevância na China. E aqui eles estão brincando ainda, viu? Brincando. Então a gente realmente acredita, a gente valoriza e apoia, e estamos juntos de várias fintechs no seu processo de inovação, criação, etc. Mas a gente acredita que as giant techs, tech giants, como você quiser chamar, é que realmente podem representar uma ameaça mais séria para o sistema financeiro tradicional, o sistema bancário tradicional existente. Que, desculpa, mas envolve também adquirentes, envolve bandeiras, envolve assim, o sistema tradicional tal qual ele está estabelecido. E o pessoal não está parado, né? Está se mexendo. E está se mexendo com preocupação. Aqui, para ilustrar o que os Estados Unidos têm feito, então, assim, eles não estão parados, estão fazendo um monte de coisa, só que a gente viu essa ilustração em algum lugar, foi ontem, foi no outro evento. Você precisa fazer uma força enorme para ficar no lugar. Você pedala, pedala e corre para não sair do lugar. O que os Estados Unidos têm feito aqui em uma década de inovações ou de tentativas de criação ligadas a mobile e digital payments. É uma montanha de coisa. Mas a gente olha o resultado, ainda é insignificativo. Então, não adianta só fazer muita coisa. Tem que fazer bem feito e tem que levar em consideração as restrições da realidade. Caminhando para o fim, a gente pode concluir que muita coisa já evoluiu nessa história dos meios de pagamento. Vários formatos, várias tecnologias, respondendo a necessidades tanto do usuário, né, do consumidor, das pessoas físicas principalmente, mas também as intenções dos provedores, varejistas, bancos, bandeiras, etc. E esses aspectos sempre representaram, né, mudanças importantes
E atualmente a gente já está dando mais um grande salto qualitativo que tem a ver com tudo isso. Tem a ver com mobilidade, invisibilidade, desmaterialização, integração, né? E parece que isso é apenas mais um passo nessa longa jornada de evolução. O que a gente não pode esquecer, quer dizer, esse é o contraponto que a gente faz, e, por favor, fiquem à vontade para nos criticar, ou nos questionar, ou ajudar a gente a mudar de percepção, mas é o que a gente consegue enxergar. Existem forças que trabalham no sentido contrário, drag forces, que tem a ver com isso. Quanto mais um país avança numa onda de inovação, somente em meios de pagamento, maior é a dificuldade de pegar a próxima onda. Então, assim, quem entende de surf também pode entender essa frase. O peso, principalmente de investimentos já feitos, do poder econômico, da influência de quem está estabelecido, e da cultura, seja do consumidor e das empresas, segura esse processo. É o peso do passado que dificulta esse salto, esse leapfrog para o futuro. Mas isso não impede que a gente continue pensando, criando, inovando, se lançando para frente, superando essas barreiras e atingindo esses objetivos que são muito saudáveis de ter uma sociedade mais democrática, mais inclusiva, com custos menores, com menor risco, com mais, em última instância, com mais felicidade. Desafio muito grande. É isso. A frase final, para fechar mesmo, é uma referência de como é que é esse processo de mudança, né? O mundo, traduzindo, né? O mundo odeia mudança, mas ainda é a única coisa que traz progresso. Então, se a gente quer evoluir, crescer, evoluir não só, mas crescer, se desenvolver saudavelmente, é preciso mudar, e para isso é preciso ter coragem. Sucesso, então. Obrigado.